Graça e paz, irmãos. Vamos pôr de pé para a gente orar. Fala para o Lucas baixar mais um pouquinho aqui em cima. Amém? Vamos orar, vamos buscar o Senhor. Senhor, nós te agradecemos por essa tarde, Pai, por cada um que está aqui conosco, Senhor, presencialmente. Também aqueles que há de assistir pela internet, que o Senhor nos abençoe, Pai. Enche-nos do Teu poder e da Tua glória, Espírito Santo, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Nós queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor venha de uma forma especial, de uma forma poderosa, nos abençoar. Abre o nosso entendimento, Senhor, e traz para a gente aqui, para cada um de nós, para cada um que acompanha, o entendimento, a edificação, a revelação da Tua palavra, Pai, e que o Senhor fale tremendamente aos nossos corações nesta oportunidade. Queremos abençoar cada pessoa que hoje decide, Senhor, descer as águas, que o Senhor possa os abençoar de forma especial, em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar, irmãos? Olha só, hoje nós pegamos aqui uma das aulas da Escola de Ativação Profética para mudar o assunto que nós estamos falando na apostila. E aí, na próxima oportunidade, na próxima semana, a gente continua o entendimento da apostila anterior. Abrimos uma exceção e um espaço aqui para a gente falar sobre o batismo nas águas, tá? Devido aqui na igreja ter alguns candidatos para o batismo das águas, e antes da gente batizar essas pessoas, nós temos que esclarecer pontos chaves. Os irmãos que irão batizar nas águas, ou irão passar pelo batismo nas águas, receberão impresso em mão essa apostila, que eu tenho ela aqui, ó. É uma apostila que eu criei, irmãos, faz um bom tempo, só que eu nunca revisei ela. Deve estar cheio de erro de português, coisa assim, né? E aí surgiu, de repente, eu também não deu tempo de eu corrigir totalmente, tá? Do jeito que ela tá, como um rascunho, viu? Como um rascunho, só deu tempo hoje de eu fazer o quê? Colocar ela em PDF para mandar para os irmãos, tá? E caso alguém até se interesse para fazer as correções, é bom. Mas no final aqui, quem não vai participar do batismo, mas está aqui como aluno, e os irmãos também online, todos vão receber o arquivo, tá? Os daqui presencialmente, no final aqui da ministração, é só falar com a pastora Cleise: pastora, manda para mim o arquivo, porque daí você vai imprimir na sua casa. Esses aqui que ficou coloridinho, eu imprimi lá na minha impressora, que é pequena e é fraca, né? E aí eu imprimi para cada pessoa que vai participar do batismo. Os demais vão receber o arquivo, e se for interessante, você mesmo imprime. Se não, deixa no celular que dá para ler, bacana. Tá entendido, irmãos? Amém? Podemos começar então? Este tema é importante. Por que eu trouxe também para a escola? Para vocês também terem a noção o que nós temos de entendimento sobre o batismo nas águas, o que a comunidade apostólica Cavode tem de entendimento. É interessante porque na época que eu criei esse estudo aqui, essa apostila, eu gerei uma correlação, o batismo com a ceia. É lógico que quando a gente entrar no entendimento sobre a ceia do Senhor, não é um estudo tão completo, vai ser só algumas citações, mas nós temos no canal disponível estudos para isso, para falar sobre a ceia, o corpo e o sangue de Jesus. Por que surgiu essa correlação? Devido a alguns entenderem que para mim participar da ceia do Senhor,
tem que ser batizado nas águas, que é uma mentira muito descarada pregada pela igreja evangélica, que a gente chama de heresia. Não existe correlação alguma, viu? Não existe nada. Mas a gente vai trazer uma correlação mais entendível, mais boa, entre o corpo do Senhor, o sangue e o batismo. Amém? Mas vamos começar aqui sobre o significado do batismo. Você que está aqui, irmão e irmã, você vai levar a apostila para casa, você que vai batizar. Você tem que ser uma pessoa esperta. Saiu daqui, levou para sua casa, você vai ler e vai estudar mais, tá? Porque tudo que a gente faz em relação à igreja, cear, se batizar, nós temos que ter primeiro o entendimento, o que significa aquilo, para que serve, tá? Eu conheço e fui olha aqui para mim, eu fui uma dessas pessoas que batizei, eu nem sabia para que servia. Me chamaram e eu fui. Tinha entendimento nenhum. Sabia que fazia parte da salvação, só isso. Está assim de crente nas igrejas, que você pergunta para que serve o batismo nas águas, ele não sabe de nada. Tem muita gente. Então nós vamos traçar aqui um entendimento bem apurado. A palavra batismo ou batismo no grego significa imergir, significa mergulhar, significa colocar para dentro, tá? Sem áudio aqui, viu, Lucas? No curso da história, por várias razões aparece, acho que é a bateria aqui, Job, pilha. No curso da história, por várias vezes aparece várias razões de entendimento para falar sobre o batismo, né? O batismo é uma identificação com Cristo e a sua morte e ressurreição. O passo primário que você tem que entender sobre o batismo, diga assim: o batismo é uma identificação na morte e na ressurreição de Cristo. O batismo tem a ver com isso, tá? O batismo tem a ver com isso. E é exatamente isso que é ou que significa essa imersão. Não praticamos de outra forma. Por que eu citei aqui no finalzinho desse primeiro tópico aqui, que o batismo ele tem que ser por imersão? Porque a própria palavra já diz. Diga comigo: batismo significa mergulhar. Ou seja, uma das características que tem a ver com batismo é você mergulhar nas águas, tá? Aí, irmãos, tá muito alto, Lucas, surge um monte de discussões. Batismo por imersão, que é mergulhar, e por aspersão. Irmão, isso é briga, né? Que para mim é uma briga besta. Porque o significado principal e até original é algo espiritual, não é físico. Então, o batismo ele vai muito mais além do que um rito, do que eu mergulhar a pessoa, tá? Porque eu estou mergulhando a sua carne, o seu corpo. E no seu corpo, nós vamos entender lá na frente aqui, que o seu corpo, ele não vai passar por transformação alguma no batismo nas águas. O que vai passar por uma transformação é no seu espírito. Então, se é por imersão ou aspersão, não estou preocupado. Mas é lógico, irmão, se nós temos a oportunidade de mergulhar a pessoa, se tem um tanque batismal, se tem uma piscina, se tem um rio, e eu posso batizar essa pessoa mergulhando, eu vou fazer. Mas há situações, há casos e há circunstâncias que isso não é permitido. Por exemplo, não tem um monte de gente que batiza na cadeia? Na cadeia tem uma piscina para alguém ir lá e batizar alguém?
Como é que os pastores fazem lá? Pegam um copo com água e asperge na pessoa. Eu tenho um pastor amigo meu, conhecido meu, que ele foi missionário, ele foi missionário num país da África, que era muito proibido na região que ele estava pregar o evangelho. Ele cansou de batizar a gente dentro de aqueles containers de água assim, é tipo um tambor de água, uma espécie de um tambor, e o cara ficava em pé e só fazia assim, porque não dava para, era escondido, não dava para apresentar publicamente pessoas se batizando. Outros, ele mesmo diz, ele jogava o copo e mergulhava essa pessoa, porque o que interessa é o que acontece no espírito da pessoa. Você consegue me entender isso? O que acontece no espírito, no seu espírito, a mudança no seu espírito, tá? Repetindo, se tem a oportunidade da gente mergulhar a pessoa, como aqui, graças a Deus, nós iremos ter, nós vamos fazer, tá? Quem pode se batizar? É o outro tópico aqui da apostila. Para quem é o batismo? A explicação anterior responde esta indagação. É para todos aqueles que se identificam pela fé com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Depois de ter reconhecido por fé a obra de Cristo, quando a pessoa passa a estar apta a batizar, é uma outra pergunta. Quanto tempo ela tem que ter de vida cristã para poder se batizar? Inclusive eu replico essa pergunta para vocês. Quanto tempo você acha que uma pessoa tem que ter de igreja para ela poder se batizar nas águas, irmãos? Pronto, é isso. Eu conheço um monte de igreja de pastores, que eu conheço mesmo pessoalmente. Não, você tem que se santificar primeiro. Você tem que parar de fumar, parar de se prostituir, parar de não sei o quê. Só besteira, irmão. Porque a questão é fé. Se a pessoa diz, eu quero batizar, se tem a oportunidade, batiza ele logo. A Bíblia responde com clareza estas questões. Em Atos capítulo 8, do versículo 30 ao 39, lemos acerca do primeiro batismo cristão apresentado em maiores detalhes na Bíblia. Neste texto temos um modelo para a forma de batismo. E ali vemos que já na evangelização o batismo era ensinado aos novos convertidos. O que nos faz saber que ninguém deve demorar para se batizar após de ter feito a sua confissão de servir a Jesus Cristo. Além disso, vemos também qual é o critério para que alguém se batize. Quanto ao etíope, aí tem uma pergunta. Filipe perguntou isso para o etíope, né? Eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? O etíope perguntou. E a resposta do evangelista Filipe foi: agora, bora, neste momento, né? Em outras palavras, a resposta vem trazendo luz sobre os requisitos básicos para o batismo. É lícito se crer de todo o coração. Se eu acabei de pregar para a pessoa e ele creu, você crê, meu irmão? Creio, acredito nisso. Então, é só isso. Não precisa toda aquela preparação, eu vou me preparar para me batizar. Mas por que a igreja evangélica, e principalmente a pentecostal, criou isso? Nós vamos chegar lá agorinha. Uma superstição. Não é porque depois que você se batiza, os seus pecados se tornam 7 vezes piores. Cuidado, não é assim não. Porque depois do batismo o capeta vai vir com muito mais força na tua vida. Só balela, irmão. Ele vai vir com força, você batizado ou não, ele quer te arrebentar. Essa é a verdade. Mas criaram esse, né? Meu Deus,
Mas vamos lá, vamos caminhando aqui. Quando a pessoa já foi esclarecida sobre a obra, e não se só a pessoa, a obra redentora de Jesus Cristo, e crê de todo o coração, sem dúvida acerca disso, ela está pronta para ser batizada. Quando se batiza o novo convertido, não há data estabelecida, somente os critérios que o recém-convertido deve apresentar. No caso de Filipe e o Eutipe, foi bem rápido. Pecados, é aí onde a gente vai entrar. Pecados depois do batismo. Meu Deus, agora, se você não tomar cuidado, batizou nas águas, se você não tiver cuidado, vai vir 7 pior. Seu pecado vai aumentar. Vamos lá. Olha o que eu escrevi na época. Isso é uma verdade meia manca. Uma verdade amênua, uma meia verdade. Tá? Isso é uma verdade manca, ou seja, uma verdade incompleta. Pregada por muitos anos em vários segmentos da cristandade. Talvez você já ouviu falar algo semelhante a isso. Pense bem antes de batizar, porque depois que você se batizar não pode mais pecar. Eu já ouvi isso demais. Cuidado que depois do batismo, irmão, né? Esses dias eu estava assistindo um vídeo no YouTube, está viralizado, da convenção daquele Pedrinho Matador. Ele falou isso no vídeo. Não, eu me batizei, eu me preparei primeiro e tal. Mas na entrevista que ele faz, ele não apresenta arrependimento algum dos crimes que ele cometa. É interessante. Nenhum. Não, mas eu passei por um preparatório para me se batizar, porque depois que a gente batiza não pode mais fazer isso, aquilo, outro e tal. Irmãos, o batismo, uma das coisas que ele serve, ou é chamado de batismo de arrependimento. O batismo nas águas é o batismo do arrependimento. Então é quando você realmente se arrependeu daquela vida velha que você vivia e quer sepultar ela para que uma vida nova ressurja em você. Mas quantos de nós desceram as águas e não deixaram o homem velho lá, a vida velha lá? Ainda estamos neste processo ainda de matar essa natureza. É muita gente, irmãos. Então preste bem atenção. Vou continuar lendo aqui. Se não, vou voltar aqui para a pergunta. Pense bem antes de se batizar, porque depois que você se batizar, não pode mais pecar. Senão os demônios virão 7 vezes piores na sua vida. E normalmente usam o texto de Lucas 1, do 24 ao 26, que disse: quando um espírito imundo tem saído de um homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando disso, tornarei para minha casa de onde saí. Chegando, acha a varrida, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que esse. Entrando, habita ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Essa passagem bíblica não é correlacionada ou não se correlaciona em nenhum momento com a prática do batismo nas águas, e sim com o estado de santidade vivido, pelas práticas de fé e a obediência aos mandamentos do Senhor. Uma pessoa que pratica os mandamentos e procura se afastar dos pecados é semelhante a essa casa limpa, ou seja, varrida, e adornada, ou seja, bem bonita, e habitada pelo Espírito Santo. Quando a pessoa abandona esse estilo de vida, a sua vida vai ficando vazia de Deus. E tudo que o inimigo quer é encontrar uma casa vazia para ele vir habitar. Se você viveu cheio de Deus, obedecendo os mandamentos dele,
afastando-se de todos aqueles pecados, ou melhor, afastando-se das práticas que renunciava os pecados e não exercita mais a fé, você abandonou tudo isso. Você vai se tornar semelhante a uma casa abandonada dos seus cuidados. Você gostaria de morar numa casa suja, com mau cheiro, e toda feia, ou seja, destruída? Acho que não. Jesus não quer morar em uma casa assim, apesar que ele encontra muitas casas assim, ou seja, muitas pessoas assim. Aos poucos deixa totalmente habitável, num processo de libertação. Botei até entre parênteses o processo de libertação. Quando a gente vem para Jesus, irmãos, a gente é essa casa, toda destruída, cheia de pecados, iniquidade, cheia de coisa errada. E aí a gente convida o Espírito Santo para habitar. Pouco a pouco a gente vai permitindo e Deus vai cuidando dessa casa, limpando, purificando, repreendendo todo o mal. E todo o espírito que mora nela vai ter que sair, porque o Espírito Santo vai entrar. O que eu não coloquei na apostila é um detalhe, que a casa é você. Você é a casa. Você é o dono da casa. Você é o proprietário. Você permite que esses males entrem na sua vida e habitam nela, mas você também é o responsável de falar para o Espírito Santo sair de você. E você não precisa abrir a sua boca e falar: sai de mim, Espírito Santo. Você só precisa voltar às suas práticas erradas, pecaminosas, mundanas que você vivia antes. O que o texto quer dizer, eu até anotei aqui, que em relação ao pecado, todo um capítulo, que é de 2 Pedro 2, quem vai estar com a apostila depois lê. Mas em 2 Pedro, capítulo 2, você vai ler o texto todinho. Eu coloquei na apostila ele todinho. Quando chega lá no versículo 20, eu vou deixar para você ler, tá? Mas eu vou pegar do versículo 20 em diante. Os versículos anteriores falam de muito pecado, iniquidade, de homens que se desviaram, pessoas que abandonaram a fé e se tornaram essa casa que agora está vazia, casa abandonada, que os demônios querem habitar. Sendo assim, se depois de fugir da corrupção do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, preste atenção, são do Senhor Jesus Cristo, são uma vez mais influenciados e vencidos por elas, ou seja, pelas práticas de corrupção, o seu estado se tornou-se ainda pior do que o primeiro, porque lhe teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça, do que, depois de conhecê-lo, darem as costas ao santo mandamento que lhe havia sido concedido. Tá? Pedro, ele correlaciona o estado de um homem 7 vezes piores, ou piores do que o primeiro, porque quando eu falo 7 vezes piores, é correlacionando com Lucas e os 7 demônios que vêm, que ele está falando a mesma linguagem, o mesmo entendimento. Isso não acontece porque você se batizou, e agora depois você se batizou, você voltou a pecar. Não é porque você se batizou e voltou a pecar. A condição não tem a ver com o batismo, não é uma correlação com o batismo. Mas pastor, por que o senhor disse uma verdade meia manca? Porque o batismo é um dos conhecimentos. Porque para o estado de um homem ficar pior do que antes, e a Bíblia chegar a dizer o seguinte, era melhor que essa pessoa não conhecesse a verdade, não tivesse conhecimento, a chave está aqui, irmão. A chave é o conhecimento. Eu vou dar
Vou fazer uma analogia aqui com você. Um exemplo. Eu chego para você e te dou um segredo de como você enriquecer. Só que eu falo para você, esse segredo que eu vou passar para você enriquecer, se você não acreditar, se você não desenvolver isso, você pode empobrecer. Porque eu estou te dando um segredo que nem todas as pessoas terão, você tem. Aí eu contei o segredo para você, você fez pouco caso, não quis nem saber, e ao invés de enriquecer, você ficou mais pobre cada vez mais. Aí um dia você chega e conta para uma pessoa esse segredo, e ele vai lá e prospera, e fica bem sucedido. Aí nós temos aqui um paralelo, uma pessoa que obedeceu e foi beneficiado, e uma pessoa que não quis acreditar, não quis fazer, não quis nada e não foi beneficiado, pelo contrário, foi prejudicado. Automaticamente, quando você ouve a palavra de Deus e despreza ela e não dá crédito a ela, eu estou te contando a verdade e você não quer acreditar nessa verdade, ou não quer aceitar ela, não quer viver essa verdade. Quando você chegar diante do juiz, que é Deus, vai ter mais peso para você. Porque diante do juízo de Deus, você não vai chegar e dizer o seguinte: eu não sabia. Porque existe um texto que diz que Deus não leva em consideração o tempo, o período da ignorância. A ignorância é o não saber. Eu não prosperei porque eu não sabia. Não, você não prosperou, você sabia. Lhe dei o código, lhe dei o segredo. Você não prosperou porque você não quis. Você não quis acreditar, você não quis desenvolver. Então, o texto está dizendo de uma pessoa aqui, Pedro está dizendo de uma pessoa que experimentou o conhecimento, que andou nos caminhos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que eu falo que é uma verdade meia manca? Porque talvez esse indivíduo também se batizou nas águas. Ou seja, se eu chego e correlaciono uma doutrina dizendo o seguinte, quem se batizou nas águas não pode mais pecar porque o estado dessa pessoa vai ser 7 vezes piores, isso não é a totalidade da coisa. A totalidade é o conhecimento, a verdade que você adquiriu, que você foi exposto ou exposta. O que pesa diante de Deus é o crédito que você dá em relação a isso. Porque preste atenção, irmãos, a palavra de Deus, ela pode te abençoar, sabia disso? Mas a palavra de Deus, ela pode também ser pedra de tropeço para você. E para muitos serão. E esse evangelho que a palavra de Deus é bênção para alguns e pedra de tropeço para outros, ninguém quer pregar. Esse tempo atrás eu preguei sobre isso. Pedro também foi quem disse isso. Porque para alguns é pedra de escândalo, outro é pedra de edificação. Imagina a palavra de Deus ser uma pedra de tropeço para você cair, e cair em condenação. Para quem é, pastor, uma pedra de tropeço a palavra de Deus? Para aqueles que ouviram e não quiseram acreditar. Para aqueles que foram ministrados códigos, segredos, revelações poderosas que poderia mudar, impactar a vida da pessoa em todos os âmbitos, e a pessoa não quis. Se foi uma palavra de salvação, a palavra foi exposta, a verdade foi dita e a pessoa não quis receber. Eu estou dizendo que diante de Deus e diante do juízo de Deus, diante do tribunal de Cristo, se você for exposto à verdade, você não vai ter como chegar lá e dizer, é porque não pregaram para mim, não me ensinaram, não me disseram isso, não chegou o evangelho até a mim. O que a palavra está dizendo? É melhor que você nem tivesse conhecido isso, porque para você o juízo vai ser maior. Você acha que eu não fico com medo disso, irmão? Quanto mais eu sei, pior para mim. Mas quanto mais eu sei, talvez seja melhor para mim.
ao mesmo tempo. Quem está me entendendo isso? Quanto mais você sabe, melhor para você. Quanto mais você sabe, pior para você. Ai, pastor, aí tem uns caras que ficam falando assim, ai, pastor, mas tem muitos pastores fazendo tudo que é errado, e mentindo, e roubando, e prostituindo, e não sei o quê, e são pessoas que conhecem a palavra de Deus. E daí? Pior para ele que conhece. Aí tem os casos que vão dizer assim, então é melhor, pensando bem, não conhecer muito, e vive na ignorância. Deixa eu dizer para você uma coisa, se você pensa assim, com essa mentalidade. Essa mentalidade está totalmente errada. Porque para você ser condenado ao lago de fogo, ou para você não viver vidas de bênçãos aqui, não precisa você ser um cristão, nem um praticante da fé. Só basta você não crer. A Bíblia diz que quem não crê já está. Não precisa ser um mau caráter, irmão. Não precisa ter matado 10, 20, 30, não. Porque a salvação não compete à atitude de um homem que deixou ou fez. A salvação, ela é mediante ao que Jesus fez por cada um de nós. Se você fala, pastor, eu sempre vivi uma vida honesta, eu sou uma pessoa boa. Nunca roubei ninguém, nunca menti ninguém, nunca traí, não fez nada, e você salvo por isso, engano seu. Você pode ser a pessoa mais boa e ir para o inferno depois, por não ter caminhado com Cristo, exercitado a sua fé e ter aceitado Ele. Quem está entendendo, diga amém. Como vimos aqui no verso 20 de 2 Pedro 2, não é depois do batismo que o homem pode ficar num estado espiritual 7 vezes pior, e sim, depois de fugir das corrupções do mundo, mediante ao conhecimento do Salvador, do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É depois que você conheceu, viveu, a verdade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cheguei para você e disse, Jesus salva. Eu bombardeei você, irmão. Acabou para você. É lógico que vai também do que você entendeu. Vai das sinopses do cérebro seu, do como você recebeu aquilo. Mas de certa forma, a quantidade, esses dias atrás até preguei sobre isso. Deus, ele tem uma balança que pesa os corações, ele sabe o quanto de verdade você sabe daquilo e quanto você não sabe. Então não se preocupe, irmão, que cada um de nós vamos ser medidos, tintim por tintim, diante de Deus, nessa balança. E Ele sabe a porcentagem certa, se você é um ignorante ou não. Inclusive isso é tema de discussão teológica, pastor, e as pessoas com problemas mentais, que não têm consciência para aceitar Jesus. Tem alguns pastores até, que aí tem uns vão falar, tem alguns pastores que tomando remédio até fica bom, mas às vezes a atitude, o comportamento, alguma coisa é ali. E eu falo para vocês, da mesma forma que Deus pesa nós, vai pesar eles. Mas é claro, quando Deus pesar eles, Deus vai ver que na estrutura mental orgânica, os neurotransmissores, os neurônios, o cérebro da pessoa não conseguia processar aquilo. Então Deus, ele vai pesar nos mínimos detalhes cada um de nós, irmão. Tintim por tintim. E aí é onde ele vai determinar a nossa vida. Porque pecado, se a questão for pecado, irmão, estamos todo mundo lascado. Porque pecamos sem parar. Se você se trancar dentro de casa e não sair para nada, fiquei paradão, fiz nada, pecou. Só pela lei judaica são 613 mandamentos.
613 mandamentos, faça isso e não faça aquilo. Tem muitas vezes que a gente peca por não fazer uma coisa. E às vezes a gente peca por fazer alguma coisa. Sabia disso? A gente peca por não fazer. E às vezes a gente peca por fazer. Mas quais são os pecados mais reconhecidos? Os que a gente faz. Sabia? Mas tem muita gente pecando por não fazer. Pois tem a oportunidade de fazer o bem e não faz. É pecado também, irmão. Nossa, temos um problema gigantesco, não é verdade? Essas pessoas que foram bombardeadas com conhecimento, mas voltou ao estado de vida pecaminosa, ou seja, as corrupções do mundo, que é o que você ficaria num estado 7 vezes piores. Isto também não é desculpa para não conhecer mais de Deus, foi o que eu acabei de falar. Ou o modo espiritual, ou o mundo espiritual, não conhecer mais de Deus, ou o mundo espiritual, por medo de ser mais responsabilizado pelos seus pecados futuros que possam praticar. Porque a pessoa pensa assim, irmãos, então eu vou conhecer menos de Deus para mim ser menos responsabilizado por Deus, ou pelo mundo espiritual. Você perde nisso, irmão. Porque quanto mais você conhecer de Deus e mais vida com Deus, mais você vai ganhar, mais você vai receber, mais você vai se dar bem, mais próximo você vai estar dele. E quanto mais próximo de Deus, mais santidade, poder e milagres Ele vai operar na sua vida. Se você então decide, não vou então conhecer tanto da Bíblia, não vou estudar muito para mim eu não conhecer tanto. Irmãos, eu conheço um monte de gente decepcionada com a igreja local, e tá bom, não tem problema. Experiência ruim com o pastor, com a igreja, com alguma coisa, não tem problema. Mas são pessoas que às vezes estão firmes em Cristo. Tem os seus pecados também, como qualquer um que vai para a igreja tem. Mas eu conheço pessoas que tiveram essas experiências ruins e resolveram se tornar ateus. Não acredito mais em Deus, não acredito mais em Jesus, não acredito em não sei o quê. Porque a experiência dele com Deus foi em relação às pessoas, que é um erro. Eu quero ver Deus em você. Eu quero ver Deus no outro, eu quero ver Deus na minha vida, no prédio, não sei aonde. Eu posso ver Deus em tudo isso? Pode. Mas isso, irmãos, é longe, está muito longe da experiência mística com Ele, do seu encontro com Ele. Você acha que o Saulo, antes de ser Paulo, ele não conhecia Deus? Ele conhecia o Deus literal, o Deus teológico, o Deus da Torá, o Deus vingativo, o Deus nervoso que queria arrebentar todo mundo. Você acha que ele não sabia da fama de Jesus? Ele sabia da fama de Jesus, mas ele estava mais preocupado com Jesus quebrar alguns mandamentos ou julgos da época do que do bem que Jesus fez. E quando Jesus se encontrou com ele, você é o Paulo ou Saulo, né? Por que você me persegues? Ali é a experiência. O que você deve buscar não é uma experiência de ver Deus nas outras pessoas, é de ver Deus na sua própria vida. É a sua experiência pessoal e particular com Ele que interessa. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas tiveram conhecimento bíblico e hoje estão dizendo que são ateus. Coitados. Porque é melhor que não conhecesse a verdade. Mas eles querem pagar para ver. E talvez esse pagar para ver não vai ser tão bom na vida dessa pessoa. Então não precisa você pagar para ver. Aprofunde mais, busque mais, tá? Passando aqui, vamos para outro tópico. Uma boa consciência, diga assim: o batismo nas águas me traz uma boa consciência. O que é isso? 1 Pedro 3,18
até o 22, eu coloquei aqui na tradução da King James, diz o seguinte, pois Cristo também foi crucificado uma única vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de conduzir-nos a Deus, ou de nos levar a Deus, morto, de fato, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual igualmente foi proclamado aos espíritos em prisão, os quais na antiguidade foram rebeldes durante o tempo em que Deus pacientemente aguardava a construção da arca nos dias de Noé. Na arca, apenas algumas pessoas, a saber, 8 foram salvas por meio das águas, que prefigura, ou seja, é uma figura, é uma imagem, tá? Que prefigura o batismo, que no caso ele está falando do batismo nas águas, tá? Agora também nos salva, o qual não é a remoção das impurezas do corpo humano. Diga assim, o batismo nas águas não é a remoção das impurezas do corpo humano, que inclusive, irmãos, envolve também a alma, os pecados, as iniquidades, esses tipos de impureza. Porque tem gente que diz, depois que eu ser batizado nas águas, eu vou virar um novo homem, não vou ter mais desejo de pecar. Engano seu, irmão. O que muda é no seu espírito. É do mesmo jeito aceitar Jesus ou nascer de novo, né? Se você pega essa correlação, nascer de novo, isso acontece no âmbito do seu espírito. O seu espírito foi recriado, iluminado, cheio da glória de Deus para a salvação. Então o que acontece? No seu espírito você nasceu de novo, mas na sua carne aqui, e às vezes a sua alma, que vai precisar passar por um processo de libertação, talvez nada mudou. Então o que é que muda, pastor? Muda no espírito, e o batismo nas águas serve para mudar aqui, ele vai dizer, não é a remoção das impurezas do corpo humano, mas sim o resultado de uma boa consciência. Diga comigo, uma boa consciência para com Deus. Então o batismo nas águas, ele também serve para limpar, purificar a sua consciência, trazer uma boa consciência, por intermédio da ressurreição de Cristo, o qual, havendo subido ao céu, reina à direita de Deus, e a ele estão sujeitos os anjos, as autoridades e os poderes. Eu coloquei a palavra consciência no original, e essa palavra ela pode ser traduzida, essa palavra consciência, diga comigo, consciência também significa ter noção ou noção das coisas. Diga assim, consciência significa discernimento e entendimento. Então, quando a Bíblia diz que o batismo nas águas ele prefigura a salvação e traz para mim e para você uma boa consciência, o que acontece? É um bom entendimento, um bom discernimento, é uma noção de quê? O próprio texto diz, uma noção para com Deus, de vida com Deus, de uma nova história com Deus, tá? Quando você pega a palavra sim, junto com a palavra eidio, que é conhecer, sineidio é a palavra consciência, e também conhecer significa ver. É um conhecimento conjunto, isto é, consciência que se une a uma consciência moral e espiritual para com a parte criada da imagem de Deus, ou a imagem divina. Consequentemente, todas as pessoas têm a capacidade dada por Deus de distinguir o certo, para que cada um
seja um agente moral livre. Consciência significa um discernimento inato. Consciência significa um auto-julgamento. Ter consciência é ter um auto-julgamento das coisas. E um auto-julgamento de uma vida com Deus. Opa, eu tomei uma atitude de me batizar, porque isso vai trazer para mim uma nova consciência. Uma consciência boa para com Deus. Uma consciência de que eu morri no batismo. Fui sepultado, aquele velho homem, e tenho que viver uma nova vida. Essa nova vida vai depender de você, irmão. É você que vai decidir. E toda a força espiritual que você precisar, o batismo nas águas vai trazer essa boa consciência para você. É lógico, se você desejá-la. Tá? O batismo no corpo. De maneira nenhuma, nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou você não sabe que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por intermédio do batismo, a fim de que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova, tá? Se dessa forma formos unidos a Ele, na semelhança na sua morte, certamente seremos também na semelhança da ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Romanos 6, 2 a 7. O batismo nas águas também é o batismo no corpo. Batizar uma pessoa no corpo de Cristo é imergir, é mergulhar, é colocar dentro do próprio Cristo essa pessoa. Da mesma forma que os ramos são injetados na videira verdadeira que é Jesus. Que eles possam fazer parte da videira, como lá em João 15 diz. Assim também o batismo no corpo une, liga, estabelece essa pessoa no corpo de Cristo. Quem está unido ao corpo de Cristo, vive no reino de Deus. Aí eu coloquei aqui, simplificando, a igreja que é você, é o corpo, tá? Efésios 1, 22 a 23. A plenitude do corpo é o reino de Deus completo. E o reino de Deus é o próprio Jesus. Ou seja, tudo isso vai se unificar numa coisa só. O batismo é uma decisão de viver uma nova vida, longe dos pecados. Se você, pega o outro tópico anterior, boa consciência. Se você no batismo adquirir uma boa consciência, você não vai querer mais pecar, ou viver uma vida de pecado. Me batizei, pastor, para me vencer esses pecados. Eu não estou falando de você ser perfeito 100%, irmão, que ninguém é. Jesus foi. Eu estou falando de você não ter mais uma cauterização em relação a isso. Eu estou falando de você tomar posse do poder. No batismo, irmão, existe o poder que é liberado para que nós possamos sepultar o velho homem, as práticas pecaminosas. Quando eu deitar vocês que estão aí naquelas águas, eu vou dizer, não na sua alma, não no seu corpo físico, mas dentro do seu espírito você recebe uma ativação espiritual. Toda a força que você vai precisar para vencer os pecados, você recebe na hora do batismo nas águas. Tá? Vamos falar de comunhão.
A comunhão com a igreja local, que é o corpo espiritual de Jesus, faz parte de Jesus, faz a pessoa participar do reino de Deus e da sua plenitude. Isso inclui todas as bênçãos conquistadas por Cristo na cruz do Calvário, como a salvação, a libertação, curas, prosperidade, unção, ministério e etc. Tudo é tudo, irmãos. Muitos ainda não se decidiram a se batizar e fazer parte do corpo de Cristo, mas se consideram simpatizantes ou frequentantes de igrejas. São até pessoas de fé, querem as bênçãos de Deus em suas vidas. Pela graça e pela misericórdia de Deus, alcança alguma dessas bênçãos. Porém, não entenderam que para receber mais de Deus, ou melhor, ou receber o melhor, tudo de Deus, a plenitude, elas devem se submeter a essas ordenanças de fé da palavra de Deus. Estar unido ao corpo, ou seja, a igreja local, quer dizer que você tem autoridade no mundo espiritual. Deixa eu dizer algo para você, que eu não coloquei na apostila, é lógico. Diga assim: existem dois entendimentos. O que é a igreja? Diga assim: eu sou a igreja e nós somos a igreja. Qual é, irmãos? E nós somos a igreja. Você é a igreja como indivíduo. Jesus, ele quer habitar em você. Você é a igreja, você. Mas a igreja não é só você. A igreja é um coletivo de pessoas que se uniram ao corpo de Cristo. Amém? Então, quando eu me associo a você, quando eu me conecto com você para um propósito, é o corpo que está se conectando. E quando esse corpo ele se conecta, há uma transferência espiritual, tá? Por que é importante o batismo nas águas? Porque o batismo é a união dos membros ao corpo. Eu estou pegando você e estou jogando você dentro do corpo de Cristo, unindo você ao corpo de Cristo. E se o corpo de Cristo é a parte do corpo de Cristo, for essa igreja aqui que você está, ou seja, essas pessoas aqui, a mesma autoridade que flui nesse coletivo, essa unção, esse poder, essa frequência de glória, você pode experimentar ela, você pode viver ela. É como um cabo de energia que você conecta um ao outro e vai fazendo ligações. Se eu desconecto você, você continua tendo energia. Se eu desconecto você, não, eu quero viver a minha vida com Cristo sozinho lá em casa. Você vai produzir energia, você vai produzir Deus, você vai receber de Deus. Eu digo sempre para as pessoas, para salvação, não precisa você pisar em igreja nenhuma, irmão. Sabia? Nem ficar ouvindo o pastor enchendo o seu saco. Se você viver uma vida digna, longe dos pecados, praticando as coisas de fé lá na sua casa, você pode ser salvo. Mas isso não quer dizer que você não vai pecar. Vai pecar. Mas sabe o que acontece? Você não é igreja sozinho. Você precisa de outras pessoas. Existe a coletividade, a igreja na coletividade, porque você tem dons e habilidades que eu não tenho espiritualmente falando. E quando eu me uno a você, eu posso extrair para a minha vida o que Deus entregou a você. Por isso que a Bíblia vai dizer, orais uns pelos outros, para que eles sareis. Confessai os pecados uns para os outros, para que possam ser perdoados os pecados. Então há um princípio na coletividade, sim. Há batalhas espirituais no seu casamento, nas suas finanças, na sua vida profissional.
no seu ministério que sozinho em casa orando você não vai vencer. Você vai precisar da igreja ou no coletivo para lhe ajudar. Vai precisar. Então, o que acontece se eu não venho para a igreja local para desenvolver a minha vida, o meu chamado? Eu perco com isso. Mas é lógico, irmão, que você tem que ser inteligente. Tem que ser o quê? Você tem que saber onde você vai congregar. Aonde você vai se alimentar da palavra, aonde você vai se enriquecer. Porque pela triste realidade, infelizmente, tem muitas igrejas que não mais se comprometem com a palavra. Não tem mais pregação não. É show, é um monte de outras coisas. É balela, é conversa fiada. Hoje mesmo eu estava falando para um obreiro. O cara é aquele pentecostal, bem pentecostal, forte mesmo. Ai pastor, é porque o meu chamado é pregar para pecador e falar de pecado e arrependimento. E quer montar uma igreja só para pregar isso, meu irmão? Quem é que vai te aguentar nessa ladainha a vida toda? Arrependimento e pecado. Mas eu sei, eu vejo as feridas dos caras. Os caras tiveram feridas por causa disso e agora eles querem, de certa forma, combater isso. Aí eu falei, irmão, tu vai ficar só pregando isso? Quem é que vai... Tu vai encher o saco dos outros e prega mal, irmão. Pregar pecado na mente dele é aquele negócio, só você tem 2 Facebook, né? Tu usa um Facebook para a família e outro Facebook para fazer... Que eles pregam pecado é isso. Quando eles se deparam com estudos como eu dei agora, 7 semanas falando sobre iniquidade, que aqui dali é pregar sobre pecado, irmão, é entrar dentro da essência do que o pecado faz. E foi só um pouco aquelas 7 ministrações. E aquilo dali é que faz a pessoa ter consciência do que é o pecado, do que o pecado pode fazer na vida de alguém, o poder destrutivo que isso tem. Enquanto você não dá essa noção, essa consciência para a pessoa, essa profundidade, você pode falar 10.000 vezes, você que tem 2 Facebook, usa um para ir, vai para o inferno, e daí? Se o cara não tem consciência do que o pecado está fazendo na vida dele, porque às vezes ele está pecando e não está nem aí, e existem consequências terríveis, em várias dimensões. Está cheio de gente assim, irmão, infelizmente está cheio, né? Quando você se conecta ao corpo de Cristo, você recebe autoridade. No batismo nas águas você recebe autoridade sobre os demônios, tá? Está unido ao corpo de Cristo. Aí nós temos o texto aqui de Efésios: acima de todo principado e poder e potestade, domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no século vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Diga assim: Jesus é o cabeça e somos o corpo. O corpo ligado à cabeça. Então, quando nós estamos nessa conexão, o batismo nas águas, ele é o batismo no corpo. Eu estou colocando você nesse corpo de Cristo. E nesse corpo de Cristo, você está disponível para você essa autoridade. Aí vai também da pessoa querer exercer essa autoridade ou não, tá? A pessoa que é um membro do corpo, o qual o cabeça é Cristo, possui o poder para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais, corroborados ou envolvidos com o poder do seu Espírito no homem interior. Diga assim: o batismo nas águas, ele é o poder que ativa a autoridade no homem interior. Quando Paulo fala o homem interior, irmão, ele está falando do nosso espírito.
Temos a palavra aqui, corroborados, envolvidos com o poder do Espírito Santo no homem interior. No batismo nas águas, esse poder, ele envolve o seu espírito. Ele envolve o seu espírito, tá? Para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundamentados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura ou a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que exerce, ou que excede, quer dizer, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo isso, e mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. A esse, glória na igreja, por Cristo Jesus, em todas as gerações e para todo o sempre. Quando você é injetado no corpo, o batismo nas águas, está disponível para você. Você pode usar ou não, você pode receber ou não, você pode mergulhar ou não. Vai depender do que você quer. Ele diz para que Cristo habite no seu coração. No batismo no corpo, te dá aqui, nessas palavras aqui de Paulo, te dá, irmãos. Ele vai dizer o seguinte, ó: podeis perfeitamente compreender com todos os irmãos, com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do conhecer do amor de Deus. Não quer dizer que você vai ser obrigado a experimentar isso, mas quando você é injetado nesse corpo, ligado a esse corpo, tudo isso fica disponível para você. Inclusive ele faz a menção aqui com os santos, porque a largura, a profundidade, a altura do conhecimento do poder de Deus, eu também experimento na vida de outras pessoas, com a experiência de outras pessoas. Então nós temos aqui o coletivo, tá? E agora a gente vai passar para a parte final, e a gente vai fazer muita leitura, tá? Depois vocês vão ler isso em casa, tá? A correlação do batismo e a ceia do Senhor. Perguntas frequentes. Só pode participar da Santa Ceia quem for batizado nas águas? Olha a pergunta do povo. Posso batizar se tenho ciência que não estou liberto de alguns pecados, como vício, bebida, jogos, prostituição, vivo amaziado e etc. Isso daqui nós já respondemos, na verdade. Se o batismo é de arrependimento, já está dizendo que essa vida errada, você se arrepende dela e começa a sepultar tudo isso. Mas o batismo não é para santo. Diga assim: o batismo nas águas são para os pecadores que, mediante ao batismo, estão publicamente dizendo: estou arrependido. É isso. E dali para frente, irmão, você vai trilhar uma caminhada, uma jornada, para sepultar essa natureza sua pecaminosa, adâmica, tá? E aí, a questão é o arrependimento, é a mudança que tem dentro de você, tá? Mudança que tem dentro de você. E também uma outra pergunta que nós vamos responder: o que é beber a ceia indignamente? Eu tenho uns 2 ou 3 vídeos que eu já preguei sobre isso várias vezes, tá? Primeiramente, posso afirmar que não existe um texto bíblico que possa afirmar que para ceiar
a pessoa tem que ser batizada nas águas. E o que fazer então, se a pessoa quer cear e não é batizada ainda? Eu devo proibir essa pessoa, irmão? Se não existe correlação nenhuma. Qual é o critério para tomar do corpo e do sangue? Eu vou dizer para você que é o mesmo do batismo. Se crer. O que é o corpo e o sangue? Nós vamos falar aqui. Tem poder no corpo e no sangue. Pastor, eu estou ciente do poder do corpo e do sangue de Jesus. Eu posso participar ou não posso? Pode. E não só pode, como deve, se é a sua fé, se você crê. Então, irmãos, olha como muita gente está errado. Proibi-la não. Porém, essa pessoa deve estar ciente do significado da Santa Ceia, que é um outro problema, viu? Tem um monte de gente aí, que não tem ideia, 10% do que significa a ceia. Para que serve esse suco de uva, esse vinho? Sei lá, pastor, é o sangue. Para que serve esse pão aqui? Não sei. Aí alguns chutam, é a comunhão. Só sabe disso. É o sangue e é a comunhão. E por não ter conhecimento, perdem muitas e muitas bênçãos. E por não ter conhecimento ou ter aprendido errado, distorce a verdade às vezes. Tá? O corpo de Cristo é simbolizado pelo pão. O corpo de Cristo tem poder. Aqui é rapidinho, para que o corpo, que poder que o corpo tem? Diga comigo, tem o poder de nos trazer a paz. Aí, irmãos, está aqui, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías 53, 5. O poder do corpo tem o poder de nos curar das enfermidades, das dores e das enfermidades. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós refutávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, ou em outras traduções, feridas. Quantas chicotadas que Jesus levou, irmãos? 39. Cada chicotada no mundo espiritual é uma mensagem, uma revelação para você. O poder das chagas, das feridas, que escorreu sangue, inclusive, e teve muito sofrimento. Aquilo dali é o peso do pecado e também a garantia que você seria curado das enfermidades e das doenças. E isso é simbolizado aonde? No pão. Quando você come o pão, você está comendo o próprio Cristo e recebendo ele para você, tá? Ou seja, o outro tópico aqui, alimento o espírito humano, que é o homem interior que nós falamos agorinha. Porque a minha carne, ou seja, o pão, o corpo que é representado no pão, verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Assim como você precisa de arroz, feijão, carne, um monte de coisa para ficar vivo, comida. Quando você come do corpo e do sangue de Jesus, você está alimentando o seu espírito, dando vida para ele. E a vida de Deus, a vida de Jesus entra para dentro da sua vida. A comida alimenta, fortalece, mata a fome e faz ter a vida no corpo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é minha carne, e darei pela vida do mundo. João 6,5. Não é 5 não, aqui é 50, tá? Porque está cortado. Jesus, pois, disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. João 6, 53, 54. Olha uma outra coisa, tá? Traz a verdadeira unidade de fé no Espírito. Procuramos guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado, para uma só experiência da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos e por todos e em todos vós, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Efésios 4, do versículo 3 ao 7. É a unidade do Espírito. A unidade do Espírito é a verdadeira comunhão com a igreja local, ou seja, com um coletivo de pessoas, que é o corpo espiritual de Jesus, e com Deus. Viver em unidade é sermos um só com Deus, como Jesus disse: eu sou um só com o Pai. João 10, 30. Comer do corpo é permanecer em Deus. Vamos lá, estamos caminhando. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. João 6, 56. O motivo de muitas orações não serem respondidas é porque as pessoas não entenderam ainda o significado do batismo e da ceia do Senhor. Não é possível permanecer em Deus sem ser batizado e sem a prática da ceia. É aqui aonde vem o extremo, aqui é onde eu correlaciono as duas coisas. Porque se eu estou batizando no corpo, que é a igreja, e no próprio Cristo, eu estou conectando a pessoa, ligando a pessoa, para ele receber essa descarga de poder, de unção, de autoridade, de bênçãos que flui, não só em mim, mas em nós, na coletividade. Isso, quando eu batizo você nas águas, eu estou colocando esse fio em você, para essa corrente de unção que há em mim, ela se conecte a você, e se conecte a todos os outros. Quem está me entendendo, diga amém. Mas do outro lado também a ceia, o próprio Jesus diz: se vocês não comerdes da carne do Filho do Homem, não beber do corpo e do sangue, vocês não têm parte em mim. Não tem como, Jesus dizendo, né? Não tem como vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vocês. Porque é isso que nos conecta, essa prática, essa vida que nos conecta. Então, nós temos aqui as duas coisas que nos conectam, e aí sim, você pode correlacionar. Diga assim: só existe vida com Deus, de verdade, com poder, quando eu me batizo. E também ceio, ou participo da ceia, tá? Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiseres, e vos será feito. E nisto será glorificado o meu Pai, que dê muitos frutos, e assim serei os meus discípulos. Glória a Deus. Quando as palavras dele estão em nós. O sangue simbolizado pelo vinho, ele tem poder. O sangue, ele vai remir os pecados, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Aquele que nos amou, em seu sangue nos lavou dos pecados, Apocalipse 1:5. E além de remir os pecados, o sangue, ele gera vida no corpo. O sangue é o símbolo da vida. E se uma pessoa perder todo o sangue do seu corpo, acaba morrendo. É no sangue que está o Espírito e a vida. Não tem como você ter vida com Deus sem não ter o sangue correndo no seu corpo, tanto espiritual como no físico, lógico, né?
Motivo esse que muitos não conseguem manter vivos espiritualmente. Sem se alimentar, ficam fracos e assim são presas fáceis do inimigo. Se eu crio uma doutrina dizendo, se você não batizou, não pode cear, que já é uma mentira, tá? Ou se você quer cear e não é batizado, também é outra coisa. E digo para a pessoa, você é crente? Sou, pastor. Você acredita em Jesus? Sou. Vocês se consideram cristãos? Me considero. Não, mas porque você fuma, porque você se prostitui, porque você vive amasiado, eu não vou te batizar. E por você não se batizar, não vou dar ceia para você. Se eu faço isso, irmão, eu estou sendo aquele fariseu que nem entra no céu e nem deixa as pessoas entrarem. Quem está me entendendo? Porque isso é uma heresia muito grande. Quem é, irmãos, apto, ou quem é que pode proibir alguém de tomar posse do corpo e do sangue? Porque se essas coisas têm um benefício de libertação, por exemplo, que nós acabamos de ler, o sangue de Jesus é que rema os nossos pecados. Se eu estou dizendo para você, você não pode cear porque você é um pecador, mas como assim? O Senhor está me proibindo de tomar o sangue, porque é o sangue que pode me purificar, então o Senhor está tirando de mim a possibilidade que eu tenho de me purificar? É isso? É isso que muitos pastores e igrejas estão fazendo. Aí fica lá o coitadinho 10, 15, 20, 30 anos, como no dia que eu preguei, uma irmã mandou um áudio, ela participou da ceia junto com nós no YouTube, chorando, pastor, 22 anos frequentando a igreja, nunca pude cear porque o meu esposo não é crente. E agora, depois que eu entendi, que eu ouvi a pregação, o estudo, vi que tudo era uma heresia, mentira, estou aqui chorando porque o meu sonho era cear, eu tenho 22 anos de igreja. Falei, a vontade é de pegar um pastor desse e apertar o pescoço dele e falar, ô infeliz. E tem muita gente assim, irmão. E tudo isso é porque falta de conhecer, de você estudar. Por isso que você tem que buscar. O sangue, ele gera vida no corpo. O sangue, ele tem o poder de falar no mundo espiritual. O sangue de Jesus, ele tem esse poder, irmãos. E Jesus, o mediador da nova aliança, e o sangue da aspersão, fala melhor do que o sangue de Abel. Caminhando. Hebreus 12, 24. O sangue inocente que é derramado na terra pelo assassinato, ele fala no mundo espiritual, ele clama por justiça. Quando Caim matou Abel, Deus, ele foi lá e perguntou, cadê o seu irmão? Não sei. Por quê? Por que o senhor está procurando ele? Porque o sangue dele clama a mim desde a terra. O que o sangue de Abel clama? Justiça. Clama o quê? Justiça. Por isso que você ouve relatos e testemunhos de assassinatos ou de matadores. Nossa, eu matei a pessoa, agora a voz da pessoa não sai da minha cabeça, que a pessoa fica perturbada. É porque no mundo espiritual, alguns vão ter essa sensibilidade de ouvir o Espírito clamando por justiça. Porque o sangue fala. E eu estou falando de um sangue humano. E não é só o sangue humano que fala. O sangue de Jesus também fala no mundo espiritual. Porque o sangue representa o Espírito. E o sangue de Jesus, ele clama por perdão. Mas tem um texto aqui que diz assim, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo que será requerido desta geração. Lucas 11, 51. O sangue de Jesus fala no mundo espiritual sobre perdão, sobre graça e sobre misericórdia. Pois Jesus sempre pregou sobre perdão. E dizia Jesus, perdoai-lhe, porque eles não sabem o que faz.
Quando estiveres orando, perdoai, se tendes algumas coisas contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe das vossas ofensas. Se porém não perdoardes os humanos as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6,15. O sangue é o Espírito Santo. O sangue de Jesus é o Espírito Santo que fala através do seu sangue com aquele que está sendo alimentado dele. E quando ele viver, ou seja, o Espírito, convencerá o Espírito Santo, quando ele vier, o Espírito convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando você pega ali o vinho da ceia e bebe, você está bebendo do Espírito. O Espírito Santo está entrando dentro de você. E esse Espírito que está no sangue, ele comunica a você também. Ele vai falar ao seu coração sobre o pecado, justiça e juízo. Tá? Estamos terminando, viu, irmãos? O sangue nos dá autoridade e nos identifica no mundo espiritual. Se o sangue é o Espírito Santo, e se o Espírito é vida, e a vida de Jesus é que está no sangue, nós que temos o sangue, estamos cheios do Espírito Santo. Vocês sabem, vamos lá, muito bem, que quem é cheio do Espírito Santo tem poder e autoridade no mundo espiritual. Quando o diabo olha para você, ele não vê você fisicamente. Os demônios não enxergam espiritualmente como nós enxergamos, tá, irmãos? Eles nos identificam pelo sangue, que é a vida de Deus em nós. Ou melhor, eles enxergam o próprio Deus vivo em nós, pelo Espírito Santo, que está onde? No sangue. O nome de Jesus só possui o verdadeiro poder quando o que utiliza dele está cheio do sangue. Observe o exemplo de algumas pessoas que eram nascidas de novo, não eram batizados e muito menos praticavam a ceia do Senhor. Atos 19, do 13 ao 17. E alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: eu conjuro-vos por Jesus Cristo, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Cefa, judeu, principal do sacerdote. Respondendo, porém, o espírito maligno: conheço a Jesus, bem sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, assoreando de todos, pôde mais do que eles. Irmão, um homem só deu uma peia em 7, tá? De tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa, e foi notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caíram temor sobre eles, e o nome de Jesus era engrandecido. Não tinha vida com Deus, não tinha aceitado Jesus, não eram batizados, nem participavam da ceia. Quando o demônio olhou para eles espiritualmente, não viu Jesus dentro deles. Jesus eu conheço, Paulo sei quem também é, e vocês quem são? São nada, pau em cima deles. Quando você vive uma vida com Deus, ceia, você tem o selo, o batismo. Irmãos, o diabo olha para você, ele não vê você, ele vê Cristo em você, ele vê Jesus habitando em você. E aí isso lhe dá autoridade e confiança, tá? Autoridade e confiança. Os jovens exorcistas judeus não conseguiram expulsar o demônio do homem, por quê? Simples. Era porque os demônios não reconheceram que eles estavam cheios do Espírito Santo, que tem todo o poder no céu e na terra. Então a união desses dois elementos da ceia do Senhor traz grandes benefícios para quem deles praticam comer e beber.
Uma característica semelhante da ceia do Senhor é que tem o batismo nas águas, recebe também a ressurreição. Veja esses textos: batismo, de sorte que foram sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se formos plantados justamente com ele, na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, assim de que não servimos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Romanos 6, do 4 ao 7. A ceia do Senhor. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Da mesma forma que, olha aqui, por que a ceia se conecta ao batismo outra vez? Porque quando eu deito você nas águas, eu estou declarando no mundo espiritual que você está morrendo para a sua velha natureza. Quem consegue me entender, diga amém. Quando eu levanto você, eu estou ressuscitando você no mundo espiritual, ativando o seu espírito com o espírito de ressurreição. É a mesma coisa que quando eu como e bebo do corpo e do sangue, a Bíblia diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, eu ressuscitarei no último. Então são essas algumas das correlações que tem a ceia e o batismo nas águas. Alguns elementos, vão se dar bem. O entendimento de todas essas características apresentadas e outras mais sobre o corpo e o sangue de Cristo simbolizados na ceia, a base para que alguém deseja participar da ceia, também da ceia, mesmo sem serem batizados nas águas, da base, Pois foi essa a reação que Jesus causou nas pessoas que ouviram e entenderam sobre o poder do seu corpo e do seu sangue. Veja, e disse-lhe Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre deste pão. João 6, 32, 34. Participar indignamente não é comer e beber a ceia em pecado, ou sem batizar nas águas, porque os pecados que eu e você cometemos, nós cometemos esses pecados diariamente. Se fosse para esse requisito, ninguém poderia participar, não faria parte do reino de Deus, não teríamos parte com Cristo, não teríamos os pecados perdoados, não seríamos curados, não teríamos como entrar nos céus, e de muitas outras bênçãos conquistadas por Jesus em sua morte e ressurreição. Participar indignamente, o próprio texto já diz, que aqui é voltar para aquela pergunta. E isso é uma outra coisa que as igrejas pregam muito. Eu não posso participar da ceia se eu estiver em pé. Eu fico pensando, quando é que eu vou estar apto então? Se eu não posso participar porque eu estou em pecado? Quando é? E quem é que pode? Quem é que vai? Será que Deus vai descer anjos do céu, santos, para participar? Porque aqui na terra, irmão, é ninguém perfeito, não tem ninguém que está nessa qualificação, não. Pelo contrário, eles não entenderam que a ceia, que é o corpo e o sangue, é para os pecadores. Porque no sangue, principalmente, está ali o poder para remir os pecados, para limpar os pecados. Inclusive, em algumas igrejas pentecostais, que eu vim de lá e era assim também, no dia da ceia, que é uma vez por semana, ou por mês, quer dizer, tem até a tal famosa consagrar. 30 dias o cara é capeta e pecado puro. No dia da ceia ele fica um santo, irmão. Meu Deus, você olha para ele, Jesus amado.
porque ele sabe que ele não pode comer indignamente, senão ele vai morrer. Que mentira! E beber indignamente não tem nada a ver com isso. Beber indignamente, irmão, já o capítulo lá que Paulo vai dizer, que é 1 Coríntios 11, eu vou ler o versículo 29, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Olha aqui, não discernindo o corpo do Senhor. Uma das coisas que o povo faz é participar da ceia sem discernir, e uma das traduções é conhecer. Discernir é conhecer, tá? É não ter consciência do que representa o corpo de Cristo. Por que Paulo fala do corpo aqui? Porque o corpo, além do pão, representa a igreja. O corpo é o pão, mas representa também como indivíduo e como no coletivo. Por que Paulo fala que é não discernindo o corpo? A igreja. Porque o que aqueles caras estavam fazendo em 1 Coríntios 11, dizendo que era a ceia do Senhor e igreja, irmão, estava tudo errado. Tudo errado. Então beber indignamente não é discernir. E beber indignamente é não discernir o corpo do Senhor. Ou seja, é não entender o significado do corpo. E quantas pessoas, irmãos, que estão aí dentro das igrejas e comem o pão e não sabem nem o que é o corpo, para que serve o corpo, que poder que tem o corpo? Muitos, tem muitos, tá? Mais ainda, muitos não são libertos, curados, avivados na igreja, porque não sabem do poder que tem o sangue e o corpo de Jesus. Muitos já são batizados e participam da ceia do Senhor e continuam em pecados, cheios de doenças, enfermidades, sem nenhuma espiritualidade contra o diabo e seu império. Outros detalhes que devemos observar nesse texto é o significado original da expressão beber indignamente. O que é beber indignamente? Como eu disse para vocês nos outros vídeos, eu falo com amplitude isso aqui. Isso aqui a gente vai dar só uma palhinha. Vamos ler então um versículo aqui, ó, que é o versículo 27. O versículo 27, diz o seguinte: por esse motivo, quem come do pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Isso aqui é que é sério, viu, irmãos? Quando você participa e não entende, não sabe, não compreende, não tem noção nenhuma, não sei nem para que serve o pão, e nem sei para que serve esse suco de uva que esse povo me dá, você está cometendo um pecado muito grande. Aí sim, porque você não tem consciência daquilo que você está fazendo, você não tem conhecimento. E aí é que o cristão tem que ter, irmão, tem que ter esse conhecimento, tá? A palavra grega anaexios é a palavra indignamente, que também significa, olha as traduções de beber indignamente, a palavra indignamente: irreverente, agir de um modo indigno ou impróprio, desrespeito, incivilidade. Isso é que é beber indignamente. Dessas palavras todas, dessas traduções todas, eu peguei a palavra incivilidade. Sabe o que significa incivilidade? Qualidade ou caráter de um incivil, demonstrada pelas suas ações. E que ações são essas? Impolidez, grosseria, indelicadeza, descortesia, grosseria, brutalidade, arrogância e bestialidade, um monte de outras coisas. Porque tudo isso aqui, que significa indignamente, é o que a igreja estava praticando. O problema nosso é que quando nós vamos
estudar sobre isso, na teologia tem uma técnica de exegese, que os caras falam assim, ó, o problema dos pregadores, dos pastores, é o texto fora do contexto. O problema nosso é porque nós ouvimos só uma parte da história. Eu chego aqui para vocês e digo assim, ó, hoje eu bati na minha filha. Falei só isso. O que você vai pensar, irmão? Alguém vai pensar, poxa, o pastor é violento, né? Por que ele bateu? Ou não, o pastor é muito grosso. Ou seja, eu não contei toda a história. Eu bati na minha filha porque eu estava passando e sem querer eu trupiquei, bati nela e ela caiu também. Ah, aí sim, pastor. O texto fora do contexto é esse, é quando você não pega o começo da história, pega só o meio do caminho e monta uma narrativa em cima disso. É como os caras fazem nas técnicas de política, pega um videozinho que a pessoa falou uma besteira e põe lá, ali é toda a verdade. Não viu o que a pessoa estava falando antes. Então o texto fora do contexto é esse. Aonde é que está o contexto de 1 Coríntios 11? Porque eu aprendi, irmãos, eu aprendi, sabe o quê? Assim como o Senhor vos ensinou, eu que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, meu pai lia isso todas as vezes na ceia, só lia essa parte, e às vezes só pregava nessa parte, não leu os versículos anteriores, porque nos versículos anteriores, Paulo vai falar de gente que ficava bêbado na hora da ceia, e isso ele dizia que era Santa Ceia, tá? Humilhavam uns aos outros, era uma bagunça, uma baderna, e Paulo está dizendo, isso aí é ceia? Isso aí é a ceia do Senhor? Vocês estão aí tudo chapado, enchendo a cara. Inclusive tem uma polêmica aí, viu? Vinho alcoólico, viu? Vocês estão humilhando uns aos outros, o que nada tem vocês humilham. Sabe o que vocês vão fazer? Vão beber na casa de vocês. Vocês não têm casa para beber não? Vão se embriagar e fazer a arruaça de vocês lá. Mas não se ajunte como igreja dizendo que essa bagunça é igreja. Esse era o contexto. E beber indignamente, que uma das traduções é agir de modo impróprio, é pegar a ceia do Senhor e fazer o que eles estavam fazendo. É isso que é beber indignamente. Aí, pastor, mas isso não tem a ver com pecado? Sim, mas está falando de algo específico, que eles estavam pegando algo que era santo e profanando, enchendo a cara, humilhando uns aos outros. Uma coisa santa eles estavam pervertendo pelo caráter deles, por eles não terem essa instrução. O batismo não nos salva, mas acompanha a salvação. O batismo não salva ninguém, viu, irmãos? Jesus diz que quem crê quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê já está condenado, como eu disse, né? Note que ele não disse quem não for batizado será condenado. Ele disse quem não crê. Se você não crê, você já está condenado. Muita gente, pastor, se eu não me batizar, então quer dizer que eu não vou ser salvo? Não tem isso. O ladrão da cruz, o chamado Dimas, ele foi batizado nas águas, irmão? Foi salvo? Foi. Porque a salvação é mediante a fé. É lógico que se você tem um tempo e a oportunidade de se batizar, é lógico que você tem que se batizar. Para quê? Para me batizar para quê? O que o batismo tem? Todos esses benefícios que eu estou trazendo para você. Tudo isso aqui para você. Mas isso não quer dizer que é a salvação completa. É um requisito, é um adicional, né? Traz coisas para a tua vida espiritual. O batismo, portanto, não salva, mas nem por isso deixa de ser importante e necessário. Aquele ladrão na cruz, ele tinha condições, nem tinha condições de batizar, na verdade, mas ele foi salvo. Nós temos aqui, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência por meio de Jesus. É aquele versículo que a gente leu. Então, o último tópico, tá? O batismo nas águas é a circuncisão do nosso coração. No Velho Testamento, os judeus tinham como um selo da sua fé a circuncisão.
No Novo Testamento, a circuncisão foi suprida, sendo vista simbolicamente no batismo. Nele também fostes crucificado, não por intermédio de mão, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, o qual igualmente fostes ressuscitado pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. A circuncisão, olha aqui para mim, para a gente finalizar. A circuncisão, fisicamente, era pegar aquela pele que envolve o pênis do homem, tirar ela, tá? Naquela época não tinha bisturi, e era, por exemplo, lá na época de Josué, Deus disse: Josué, faz facas de pedra. Imagina cortando aquilo com uma faca de pedra, irmão. Não tinha anestesia não, hein? Um homem sabe, as mulheres não sabem o que é. Mas é uma dor de morrer, irmão. Cortava e tirava aquela pele. Era isso a circuncisão. Era uma dor violenta. Era uma espécie de batismo, de selo. Não tem algumas irmandades aí, não, você quer entrar na minha irmandade, nós vamos batizar, e dar um monte de murro no cara. É um tipo de batismo. Naquela época a circuncisão representava esse selo. Mas agora no novo tempo, na graça, nessa época, a circuncisão não é mais na carne, é no nosso coração. É as vontades da carne, os desejos pecaminosos, que você tem que deixar a faca da palavra passar e cortar isso da sua vida, do seu coração. Lá na casa de vocês, como vocês viram aqui, a apostila ela não está corrigida, tem um monte de erros aqui. Numa outra oportunidade eu dou elas para vocês corrigidas. Mas aqui já dá para você entender e ler muita coisa, tá? Estuda isso, para você entender o que significa o batismo e você receber mais entendimento. Coloque-se de pé no seu lugar. E qualquer dúvida que vocês possam ter, a gente tenta responder, irmão. Se não tiver resposta agora, a gente vai buscar. Só vocês nos perguntarem. Mas a condição para o batismo nas águas é a fé, é você crer, tá? Então creia que você vai viver uma vida nova. E para vocês que vão batizar nas águas, excelente decisão que vocês tomam hoje, tá? Coloque as suas mãos assim, diga assim: Senhor, eu tomo posse, eu recebo todo este poder, todas essas bênçãos que estão disponíveis para mim no batismo. Senhor, eu me apodero destas bênçãos e declaro que o meu espírito ele seja tocado por Deus, para que eu viva uma vida nova. Senhor, que venha morrer esse velho homem que está dentro de mim, que são as inclinações pecaminosas, porque eu vou, em nome de Jesus, andar em novidade de vida. Senhor, nós te agradecemos, abençoamos cada pessoa que está aqui, cada irmão, cada irmã que está aqui, nesse dia de hoje, nessa oportunidade, nessa aula, que eles possam ser tomados pelo teu poder, Senhor. Ajuda cada um, Pai, e os abençoe em nome de Jesus.
Em nome de Jesus eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus! Graça e paz, amados. Aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa e estamos aqui para realizar o batismo de algumas pessoas, né? E para vir aqui, irmãos, foi uma jornada, viu? Que esse rio aqui nós atravessamos ele todo caminhando, pedra, mas é isso aí. Glória a Deus, tá? Não se esquece de se inscrever no canal caso você não é inscrito. Você que está no Facebook também siga a nossa página, curta a nossa página, tá? Compartilhe esse vídeo com todo mundo, porque nós vamos lá para o batismo. O pessoal está se preparando aqui e já já a gente volta, mas acompanhe aí um pouquinho. Se o caminho é estreito, a porta é também. É estreito, Tudo está feito, não demores, vem. O portal da vida, Cristo acharás. Ao fim da linda, lá no céu tu estarás. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Então nós estamos aqui com a Vera. Vera, eu vou lhe perguntar. Você está ciente sobre a importância do batismo? Sim. Tu quer se batizar mesmo? Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos e quando eu for mergulhar você tampa a respiração, tá? Glória a Deus. Em nome de Jesus eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? Prende a respiração. Glória a Deus. Guerreiro, tu tá ciente do batismo? Sim. Tu quer se batizar mesmo? Uma vida nova? Coloca a mão no teu coração. Em nome de Jesus eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Oh, glória a Deus! Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao fim da lida, lá no céu tu estarás. Homem de Deus, eu lhe pergunto, tu tem ciência do batismo? Sim. Tu quer se batizar mesmo? Em nome de Jesus. Vai morrer hoje? Não. Vai Jesus! Amém, glória a Deus. Então eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Oh, glória a Deus! Ao ouvir o brado, eis que Cristo vem. Tens te preparado pra dizer amém. Alvo é teu vestido, clara é tua luz. Canta com os remidos, vem Senhor Jesus. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo é perfeito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao fim da lida, lá no céu tu estarás. Mulher de Deus, está ciente do batismo? Sim. Quer se batizar mesmo? Sim. Vida nova com Cristo? Em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração, feche teus olhos e quando eu te deitar, tu tampa a respiração, tá bom? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Glória! Rapidinho, tá vendo? Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao fim da lida, lá no céu tu estarás. Glória a Deus. Mais uma que vai morrer para o mundo e viver para Cristo, não é verdade? A senhora está ciente do batismo? Estou ciente. Quer se batizar mesmo? Quero. Vida Glória a nova? Deus. Vida nova com Cristo. Amém. Então eu batizo a senhora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, com a respiração. Glória a Deus, Jesus. Está ciente do batismo? Quer se batizar? Uma vida nova com o Senhor? Amém? Feche seus olhos, tampa a tua respiração e eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus! O poder vidouro recebeste já. Já tem os tesouros escondido lá. Vida de vitória já com Deus. Marchas para a glória, anda para os céus. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao fim da lida, lá no céu tu entrarás. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade, por nós estarmos aqui, pelo batismo que foi realizado. Que o Senhor, meu Pai, manifeste a tua glória e abençoe cada um desses irmãos que hoje, meu Pai, morreram para ressuscitar com Cristo, Senhor. Da mesma forma que eles morreram, Senhor, no corpo de Cristo, que eles renasçam, que eles venham ressuscitar com Cristo, Senhor, para uma nova vida e uma nova história. Obrigado, Pai, pela participação de todos que auxiliaram. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Seja um mantenedor deste ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta ou dízimo nas contas bancárias ou através do Pix. Pix Bradesco 62 984 93 31 00. Pix Caixa Econômica Pastor Eliseu Lustosa @gmail.com. Conta bancária da Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta corrente 36760, dígito 5, operação 001, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Conta Caixa Econômica, agência 1009, conta poupança 73442, dígito 3, operação 13, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Banco do Brasil, agência 3656, dígito 0, conta corrente 30384, dígito 4, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Conta Banco Bradesco, agência 3345, conta corrente 16390, dígito 2. Temos também o PayPal no e-mail pastoreliseulustosa@gmail.com. E você que quer fazer de fora do país, pode usar Western Union ou MoneyGram. Não se esqueça de enviar o comprovante ou código pelo WhatsApp 62 98610 2866. Desde já agradecemos, Deus te abençoe e prospere.